Sagres. Repense Clima. Apoio Fundação Pró Cerrado. Olá, seguidores da Sagres, aprendizes da Renapse e a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição da Arena Repense, esse movimento que tem como objetivo repensar os esforços desempenhados pela sociedade sobre o consumo e produção sustentáveis, que integra a 12ª meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Essa meta que faz parte da Agenda 2030 da ONU, que tem como finalidade promover mudanças positivas no mundo do futuro. Eu sou Jéssica Dias e hoje, ao lado de Paloma Rabelo, faremos a mediação desta transmissão, que tem como tema a engenharia sustentável e as estratégias da construção para reduzir a temperatura. Primeiramente, quero cumprimentar aqui a minha parceira na live de hoje, a Paloma Rabelo. Oi, Paloma, tudo bem? Olá, Jéssica, tudo ótimo contigo? Mais uma semana, tudo tranquilo aqui na nossa Arena Repense para falar então de mais um tema importante. Já quero deixar aqui o espaço para você convidar a todos os alunos da Renapse a participar, a já mandar aí a sua pergunta com o nosso tema de hoje. É isso aí, Jéssica. Então, desde já convido, todos os jovens a mandarem dúvidas, compartilharem com a gente também experiências. Se você tem alguma experiência sobre o tema de hoje, pode ir comentando aqui no nosso chat ao vivo. Vocês vão conversando entre si, conversando com a gente também. Dúvidas podem ser enviadas aqui. E outra coisa bem bacana é que vocês também podem tirar selfie assistindo aqui o programa e mandar pra gente no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 62984001757. Então eu fico aguardando aqui as fotos e as participações de vocês. E as outras edições da Arena Repense estão todas disponíveis no nosso portal, no sagresonline.com.br e também no nosso canal no youtube.com/sagrestv. Hoje nós recebemos aqui na nossa arena a Clarice Degani, engenheira civil, doutora em tecnologia e gestão da produção e diretora executiva do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, ela que também coordenou o desenvolvimento do SIDAC, Sistema de Informações de Desempenho Ambiental da Construção. Clarice, seja bem-vinda aqui à nossa Arena Repense. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Recebemos também hoje, nessa edição da Arena, o Douglas Barreto, pós-doutorado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, professor associado e coordenador da pós-graduação Lato Sensu e também coordenador da especialização em sustentabilidade e eficiência das cidades e edifícios da Universidade Federal de São Carlos. Douglas, seja bem-vindo também aqui à nossa Arena Repense. Muito obrigado pelo convite, de poder participar aí com colegas para tratar desse assunto tão importante. Também recebemos hoje aqui na nossa Arena Repense o Adson Blandim, que é instrutor da Renapse Polo Minas Gerais e também engenheiro civil. Adson, seja bem-vindo aqui à nossa Arena Repense. Muito obrigado. Gostaria de falar que é um prazer estar aqui hoje com os devidos colegas para tratar de um tema tão importante e que, como se diz, traz tanta repercussão no dia de hoje também. É um prazer. Prazer é nosso em recebê-los aqui na Arena Repense e a Arena Repense, que é uma produção da Fundação Pró Cerrado, da Fundação Sagres, com apoio da Demab by Renapse, EduJob, Maternidade Dr. Adalberto Pereira, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e do Sistema Sagres de Comunicação. Para começar a nossa arena, eu convido a todos a assistir a reportagem do João Vitor Marques, onde mostra para todos que nos acompanham as estratégias de construção que reduzem a temperatura interna de ambientes. Vamos ver. Boa localização, cozinha e sala espaçosas, piscina e sacada com churrasqueira. Tudo isso fazia parte do sonho da família do Rogério. Ele ficou mais de um ano procurando um apartamento ideal e encontrou. Mas ele não se atentou para um ponto importante: a posição do sol. Mesmo assim, a gente ainda passa um pouco de dificuldade com o calor. Teve que colocar uma espécie de insufilme nos vidros da sala para tornar a temperatura mais agradável, porque senão fica quase insustentável o calor dentro do apartamento durante o dia, no fim da tarde. A preocupação não é só do Rogério. Manter a temperatura interna dos ambientes é um desafio para a construção civil.
Várias técnicas e materiais podem ser usados para deixar as casas e apartamentos mais frescos. Esse estudo ele é feito desde a concepção inicial do produto para que a gente possa trazer esse conforto térmico para os usuários. Além disso, a gente faz estudos também, e uso de emprego de materiais que trazem esse conforto. A gente busca sempre implementar amplas esquadrias, e deixar todos os ambientes ventilados. A gente busca ter ventilação cruzada, que traz um maior conforto aí para o nosso usuário. O paisagismo contribui para o bem-estar físico e mental. É uma maneira sustentável de deixar o ambiente mais próximo do natural. E além da beleza, ele ajuda a diminuir o calor do ambiente. Nossos sistemas, um deles principalmente é a bacia de evapotranspiração, que é um círculo de tratamento de esgoto. Essa caixa utiliza de bananeiras, que é uma evapotranspiradora. Ela pega a água que está dentro da bacia e ela evapotranspira. Ela é uma fabriqueta de nuvens. Então, nós utilizamos até estrategicamente dessa bacia, posicionando ela em lugares onde o vento vai passar por elas e vai levar esse ar úmido para dentro do ambiente. Olhando assim, pode parecer que eu estou no ambiente externo da casa. Mas, na verdade, estamos no telhado. O telhado vivo é uma técnica utilizada para reduzir a transmissão de calor para o ambiente interno da casa e ainda abraça o meio ambiente. Um material sustentável usado na construção civil há milhares de anos é o barro. Novas técnicas usando o barro como matéria-prima deixam os ambientes internos mais frescos. Testes mostram que a temperatura pode cair em até 6 graus. Hoje nós fabricamos os tijolos de adobe, um pouco diferente de antigamente, mas nós acrescentamos alguns objetos, alguns materiais naturais que vai melhorar o desempenho dessa parede, como a palha de arroz, que vai aumentar a resistência dentro do tijolo, porque ele funciona como uma fibra dentro da peça. A utilização da água de cupim, que é o cupinzeiro, a gente tira o cupinzeiro, coloca ele dentro da água, pega aquele cupim que boiou ali, devolve ele para a casa dele e utiliza essa água. Por quê? Porque a água, a baba do cupim, ela é extremamente resistente. Então, ela vai aumentar a resistência da peça de adobe. A arquiteta disse que toda moradia deve seguir uma série de exigências definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. O conforto, tanto térmico, lumínico e acústico, ele está atrelado a esse desempenho, porque a norma vai dizer assim, como que esse edifício ele vai desempenhar ao longo do seu tempo de uso. A norma ela vai estabelecer parâmetros de desempenho mínimo para esse edifício, e em várias áreas dentro deles do conforto térmico. Então ele vai falar lá dentro da norma, ela vai falar quais são as temperaturas internas aceitáveis. Só que a norma ela trabalha com mínimos, Então a gente vê as construtoras sempre tentando atender o mínimo e nem sempre o mínimo é o ideal. Mas não é só planejamento e materiais usados que vão conseguir diminuir o calor nos ambientes. A posição geográfica da casa ou apartamento tem que ser levada em conta. A posição geográfica ela é extremamente importante para essa questão da temperatura, porque é essa posição que vai me dizer o quanto de sol que eu recebo em cada uma das fachadas. O impacto é muito alto com relação a isso. Então, só que o que a gente tem que sempre lembrar? Um edifício, ele vai ter assim, no mínimo, entre aspas, aí, 4 lados, Algum lado vai ficar posicionado para uma insolação mais forte, vamos dizer assim, que são as fachadas norte, a fachada oeste, que são as fachadas que recebem maior insolação, Que é o sol da tarde, o sol do meio-dia. Eu acho que hoje em dia, qualquer momento que você for olhar um apartamento para comprar, é necessário você se preocupar com esse ponto, porque assim, faz parte do conforto, você ter uma temperatura boa para você poder ficar tranquilo na sala, evitar o gasto com os ar-condicionados. Reportagem do João Vitor Marques, mostrando para a gente algumas opções para reduzir a temperatura em ambientes internos. Clarice, queria começar perguntando para você, como eu disse, a gente apresentou opções para reduzir temperatura em ambientes internos, mas eu queria, importante a gente fazer também um retrospecto, de como surgiu
a engenharia sustentável, né? De que maneira o setor da construção civil tem se adequado, né? Se reformulado para atender essa necessidade, né? Dessa busca pela vida moderna, mas também aliada à sustentabilidade. Bom, já que a pergunta foi ampla, né? O setor da construção e a sustentabilidade, então a gente tem que ver a grande responsabilidade do setor da construção civil com relação a esse estoque construído que está aí, para a gente não ter um morador insatisfeito dessa maneira, né, com relação às estratégias que foram consideradas no empreendimento. Mas se nós formos olhar a sustentabilidade numa vertente ambiental, e eu vi que vocês trabalham muito aí com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que até o arco-íris aí do painel de vocês, ação global para mudanças climáticas, a gente tem sempre que olhar duas maneiras que a construção civil pode atuar. Uma delas é reduzir as emissões, reduzir o esgotamento de recursos. Então, a gente tem que trabalhar com a energia, a gente tem que trabalhar com as questões de conservação da água e uma escolha racional dos materiais e entender a pegada desses materiais também. E, por outro lado, a gente tem que olhar como que o estoque construído absorve as consequências das mudanças climáticas. Então, a gente precisa não impactar, mas a gente também precisa estar apto a absorver os efeitos dessas mudanças. Um deles foi esse que apareceu na reportagem, que é esse calor extremo, né? Então, essa carga térmica que entra no apartamento, né? E causa um desconforto. Mas nós temos também grandes períodos de seca, né? Nós temos a escassez de água, a gente tem grandes períodos de chuva que vão causar as inundações, os alagamentos no local onde que esses edifícios estão sendo construídos. Então, a gente tem que observar essas consequências das mudanças climáticas também e preparar os edifícios para absorver também. Então, assim, falar do setor da construção e sustentabilidade, né, é um assunto para 365 dias. É muito amplo, né Clarice? Bom, não sei se tem mais perguntas ou se eu não, eu acho que quem pediu para falar aí agora, eu não consegui ver aqui no meu retorno, mas Douglas, você também queria fazer algum comentário? Sim, um breve comentário, né, Clarice? Tocou bem na questão, né? Nós temos um estoque, né? Nós podemos ver a sustentabilidade, como ela disse, 2 pontos, e eu coloco aí 2 visões, o construído e o a construir. Né? O a construir, a gente consegue trabalhar, como no vídeo passou, questão de norma técnica, diretrizes, o próprio SIDAC, né? Promover algumas orientações. Agora, o construído, o passivo, né? É que esse daí é o que tem causado, aliás, ele já impactou historicamente na natureza, né? A própria constituição das cidades, das aglomerações, né? Só foi possível porque a engenharia, a arquitetura, as técnicas permitiram isso ao homem, né? O conhecimento. Num primeiro momento cresceu, né? Era para construir, não. Aquele exemplo, eu sempre cito o exemplo aí que foi comentado no vídeo, que a implantação não existe implantação de um edifício de apartamentos de altura ideal. Não existe, né? Por quê? Nós trabalhamos com objetos retangulares e sempre vai ter pelo menos uma das faces vai ser sacrificada, né? Então, a gente já parte do partido arquitetônico, do ponto de vista de conforto comprometido. E muitas vezes isso se o autor do projeto tiver uma certa consciência. Quando muitos são, a Clarice, mas o Adson deve saber que são reproduzidos os mesmos desenhos dos edifícios, né? Independente da zona climática, independente da altitude, independente da posição, da insolação no país todo. Se você fizer uma viagem por algumas capitais aí, você fala, nossa, mas eu já vi esse prédio naquele lugar, eu já vi naquela cidade. Então, isso também contribui para um passivo de difícil tratativa e aquela reclamação daquele morador, né? Onde, eu digo assim, a disposição, o projeto interno agradou tanto
mas a externalidade que vai afetar o conforto interno, sequer ele soube. Então, era mais isso, né? Nós temos também essa visão do construído e o a construir. Hoje, a gente consegue interferir muito mais no a construir do que construído. No construído, nós vamos estar trabalhando em melhorias, retrofits, algumas coisas nessa natureza. Obrigado aí, pegar o gancho aí da Clarice. Vamos registrar também as primeiras participações aqui na nossa live no youtube.com/SagresTV, Paula, mas já tem perguntas, registros aí, comentários, fica à vontade. Tem sim, tem muita participação. Hoje os jovens estão a todo vapor aqui, Jéssica, e muitos comentários sobre a reportagem do João Vitor, trazendo essa questão das plantas, né? O Gustavo, não tem o sobrenome do Gustavo aqui, mas o Gustavo falou o seguinte, ele falou que achou uma ótima ideia utilizar plantas para refrescar os ambientes. A Giovana Vieira contou aqui pra gente que a mãe dela começou a cuidar de plantas dentro de casa e isso deixou o ambiente muito mais fresco. Temos também o comentário aqui da Micaelen, que ela falou que achou uma ótima ideia usar plantas para ter esse ambiente mais fresco. A Tiffany Damasceno também falou que usar plantas no telhado, além da sustentabilidade, fica muito bonito. Tem muitas perguntas também aqui a respeito, principalmente aqui que eu separei da Jéssica. Ela pergunta o seguinte: quais plantas eu devo usar, que eu posso usar dentro de casa para ter esse ambiente mais fresco? Aí eu jogo a pergunta aqui para você, Douglas. Tem como começar com alguma plantinha ali para deixar o ambiente de casa mais fresco? Tem sim, né? Primeiro, telhado verde, como é conhecido, né? É uma estratégia da construção civil, né? Que a gente utiliza aí para conter, né, a absorção da radiação solar, né? E ao mesmo tempo você cria um colchão isolante aí, que seria a parte de solo, depois a parte de planta, né? E aí a gente tem uma questão muito importante, né? Uma vez que você pega aquilo que está ao alcance da sua mão, né, a altura do solo, e eleva 3, 4 metros, né, você tem que pensar como fazer a manutenção daquilo, como fazer o cuidado daquilo, né? Mesmo sendo, a gente brinca, os jardins da Babilônia, né? Então, você eleva eles e o que você vai colocar nesse jardim? Lembrando que não pode abandonar, tem que ter cuidado. Então, nós temos aí várias categorias de plantas adequadas, vamos chamar de plantas assim, né? Podemos ter uma grama, podemos ter suculentas, podemos ter umas que formam uns arbustos pequenos, mas com raiz não muito profunda, e você precisa ter poda, né? Você precisa ter rega, então você tem alguns cuidados associados para que você tenha esse conforto aí. O tipo de vegetação, evidentemente, depende do clima da cidade onde vai ser feito este telhado verde. Lembrando também que nós temos os telhados, as paredes, né? Os jardins verticais, onde a gente faz em paredes também, que é pegando aquelas empenas cegas de casas ou prédios, onde a gente tem. Em São Paulo, tem muita empena cega com jardim vertical, requer os mesmos cuidados, com rega, a escolha correta e o cuidado, né? Sempre lembrando isso. Não existe uma solução simples que não demande um cuidado para que a gente tenha este conforto. Uma dos testemunhos aí falou que minha mãe colocou plantas em casa, normalmente é aquela mãe, né, que a gente entra, é uma casa verde, que a gente fala de tantas plantas que tem lá. Lógico, você tem agora um microclima, eu acho que a Clarice o Watson pode, talvez pela experiência, ele tem uma criação do microclima. E por conta da rega, do cuidado, da umidade que vai tendo esse conjunto, você acaba tendo uma evapotranspiração, diminuindo um pouco a temperatura. Associada com uma ventilação, a umidade dá uma sensação de frescor, né? Se você também não tiver a ventilação adequada, você vai ter uma criação de fungos nesse ambiente. Então, é muito cuidado. Às vezes, não só, mas tenho muita planta e tem uma parede com fungo, porque não tem ventilação adequada, a água se acumula nessa parede que não recebe esse ar, né? Esse movimento do ar para continuar a evapotranspiração, e a gente tem a condensação, que é outro fenômeno que afeta a saúde da gente. Às vezes eu até falo, a gente tem que ser muito parcimonioso
E nas escolhas, sim, planta dentro de casa traz conforto? Sem dúvida alguma, traz um conforto visual, espiritual e ambiental. Telhado verde funciona? Sim, funciona, mas demanda desses cuidados. Tem também aqui a participação na live, eu quero trazer da Francisca Tayane. Ela diz: aqui no meu quintal de casa era cheio de árvores, aí teve que derrubar algumas para fazer as casas e percebi que o clima fresco diminuiu. E Adson, tinha muito isso também antigamente, né? Não sei, você que trabalha diretamente com jovens, talvez possa falar um pouco mais dessa importância da educação ambiental, porque o que eu percebo é que era muito comum, né, as pessoas ali na hora de comprar um lote, para construir a casa, derrubando as árvores, né, para fazer mais área de casa, ou até mesmo tirava ali aquela área verde só para cimentar ali o quintal, a frente, para tirar ali a parte verde, né, para questão mesmo de limpeza, né, tirar a terra ali de casa. Você percebe que tem mudado isso, né? A educação ambiental tem contribuído também para o avanço da engenharia sustentável. As pessoas, elas têm cada vez mais essa demanda, né, se preocupando também com a sustentabilidade na hora de ter sua casa própria, né, na hora ali de decidir peças e equipamentos dentro da sua casa. Você percebe que a educação ambiental tem contribuído para isso, para pessoas mais conscientes também na hora de adquirir a casa própria? Realmente, o que a gente tem visto, principalmente no mercado, é que o que acontece? A pessoa que ela é de mais idade, ela tem essa preocupação maior em ter um ambiente verde dentro de casa. As prefeituras, principalmente hoje em dia, quando a gente vai dar início em um projeto, ela requer, né, uma certa porcentagem de área permeável e impermeável dentro da construção, dentro do lote. Porém, aquilo infelizmente fica só no projeto. A gente terminou a construção do imóvel, o cliente vai lá, a maioria deles, né, e cimenta tudo. E aí, infelizmente, causa essa questão do microclima, né, dentro do imóvel. Algo que nós sempre temos utilizado para gerar um melhor ambiente, principalmente para o nosso, como se diz, os moradores e tudo, é a ventilação cruzada. Porque, até igual o nosso amigo Douglas falou, não adianta a gente ter as plantas dentro de casa se não tiver a ventilação. Vai causar o que muitos conhecem como mofo, né, dentro da casa da gente, acarretando até mesmo a doenças respiratórias, que é algo que a gente vê aí, como se diz, demais no mercado, cliente com doença respiratória por falta de uma ventilação no imóvel, de um pé direito maior também acaba ajudando, né, no clima dentro da residência. Mas com relação à educação ambiental, eu acredito que deve se atenuar bastante mais a este quesito, porque os jovens atualmente não estão dando a devida importância a este assunto. Ele quer ter a casa dele, quer ter uma piscina para fazer a festinha, mas não quer realmente ter uma área, não quer ter, como se diz, algo que vai agradar, que vai melhorar a qualidade de vida dele. E cabe também a nós profissionais orientar melhor esses jovens, esses clientes também, que muitas das vezes não têm esse conhecimento, né? E que, infelizmente, alguns profissionais vão lá, fazem uma casa justamente com o que a lei exige, que é o mínimo de áreas, de aberturas, e que isso futuramente irá causar um dano, uma insatisfação para este cliente, para este jovem. Importante, então, a gente reforçar, né, a importância da educação ambiental, começar desde sempre, né, desde cedo, ali nos primeiros anos também, da vida escolar da pessoa. A Arena Repense vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Prudência e vigilância. Vigiai, sede prudentes. Jesus. Meus amigos, tende paz. Sublime é a fé, alentadora é a esperança, renovador é o trabalho, indispensável é a perseverança, realizador é o entusiasmo, gloriosa é a intrepidez, fortalecedora é a fraternidade, santificante é o amor. Mas a fé sem prudência é fanatismo. A esperança sem prudência é desvario. O trabalho imprudente é destruidor. Sem prudência, a perseverança é obstinação cega. O entusiasmo é exaltação vaidosa. A intrepidez é simples temerosidade. A fraternidade é inconsistente. O amor é casa desamparada, exposta aos ventos, sem segurança e sem arrimo. Guardai, pois, a prudência como alicerce de vossos empreendimentos felizes. E como a base da prudência é a vigilância, não vos esqueçais de que há imitações, medo, desconfiança, covardia, ócio, hipocrisia, vícios do coração. Sede prudentes, vigiai. Vigiai vossa fé, para que não seja dogmática, vossa esperança, para que não seja presunçosa, vosso trabalho, para que não seja mal conduzido, vossa perseverança, para que não seja a insensata cristalização do orgulho, vosso entusiasmo, para que se não torne intolerante e excessivo, vossa intrepidez, para que se não faça desastrada, vosso amor, para que se não transforme em egoísmo e em cegueira. Sem prudência, vigilante e justa, todo bem é inseguro e transitório, ou simples aparência refulgente, sem valor real. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Estamos de volta com a Arena Repense para registrar mais participações, Paloma Rabelo. É isso aí, Jéssica, convidando novamente, né, os jovens mandarem suas dúvidas, suas sugestões e também, é claro, suas experiências, como é o caso aqui do Igor Costa. O Igor falou pra gente que ele gostaria que na cidade dele tivesse mais arborização, pois o calor lá é insuportável. Tá aí, né, o recadinho do Igor Costa aqui sobre a falta de árvores na cidade que ele mora. Igor, aproveita e manda sua localização pra gente, ficou a curiosidade aqui pra gente saber que cidade que você mora que tá faltando essas árvores. E essa questão de ter árvore também é a dúvida do Ângelo Guier. O Ângelo ele perguntou o seguinte: quais são os benefícios e malefícios de ter uma árvore em casa? E tem malefício? Eu jogo essa pergunta agora para Clarice. Tem malefício aí de ter árvore em casa também? Pergunta, porque se a gente está falando de sustentabilidade, o pensamento precisa ser sistêmico, né? Não existe uma solução única para que resolva todos os problemas, né? Então, vamos ser sustentáveis, então vamos plantar árvore, vamos encher a nossa casa de árvore. Então, se eu tenho uma árvore idosa, né, uma árvore que já está no seu fim de vida, é um risco muito grande eu ter uma árvore dentro do meu imóvel ou na rua, né? Ela vai interferir no cabeamento elétrico, ela pode cair numa tempestade. Por isso que a gente tem sempre que lembrar que ser sustentável não é só também construir com esse pensamento de emitir menos, gerar menos resíduos, um material mais com menos impacto, mas também absorver o impacto, a consequência da mudança. Então, a gente vai ter mais tempestade, a gente vai ter o alagamento. Então, o malefício de uma árvore numa tempestade seria ela cair em cima do carro, cair em cima das pessoas, ela atrair um raio, né? Ela se tornar um para-raio, sei lá. E um benefício de uma árvore que esteja saudável é que ela também vai ajudar na retenção da vazão de escoamento dessa água de chuva, né? Então, se eu tenho superfícies vegetalizadas, que é o que o Radisson estava dizendo, né? O que nós já estava falando no episódio, antes do intervalo, você ter uma superfície mais permeável numa chuva, né?
essa água ela vai percolar naquele solo, né? E ela vai ser absorvida por essas árvores, por essa vegetação. Então, a gente tem sempre que olhar o todo, olhar o vizinho, como é constituído o vizinho, como é que são constituídas as ruas. Então, se eu tenho uma rua asfaltada, se eu tenho uma rua com paralelepípedo, né? Se o meu vizinho é um terreno que tem áreas verdes, ou se eu estou num meio urbano totalmente impermeabilizado, né? E aí, aquilo é uma ilha de calor. Então, árvores saudáveis nas calçadas de um bairro que tem um coeficiente de impermeabilização muito alto, né? É nota 10. Né? Agora, árvores idosas concentradas em muitos bairros aqui em São Paulo são um problema, né? São um problema para a fiação elétrica e são um problema de segurança para as pessoas. Tem mais participações aqui na nossa live. O Gustavo, ele estava realmente falando exatamente desse ponto que você trouxe para a gente, Clarice. Ele aqui perto da minha casa tinha um terreno vazio que era apenas limpo pelo dono. Nesse tempo havia mais ventilação e o clima na rua era mais fresco. Depois construíram lá e ficou mais abafado. Tem também aqui outra participação do Júlio César, que vai de encontro também ao que você estava falando, Adson, sobre a conscientização dos jovens. Ele falando aqui que particularmente não tem paciência para cuidar de plantas, mas ainda bem que minha mãe tem para pegar as mudinhas dos vizinhos e plantar na nossa casa. Ela sim ama de verdade. Júlio, fica tranquilo, viu? Acho que quando você tiver um pouquinho mais velho, você vai começar a querer também umas mudinhas de planta do seu vizinho, viu? Tem participações aqui também do Edras, falando que deveríamos nos importar mais com esses assuntos, pois nossa geração ainda podemos melhorar o futuro. Gabriel Barreto também, falando que está muito legal a live. A Carol, falando que é muito bom cultivar alimentos também dentro de casa. Clarice, eu queria conversar um pouco mais com você, porque você coordenou o sistema de informação do desempenho ambiental da construção. O que é essa plataforma? Explica aqui para a gente, né, para quem está na nossa live, o que é, quais são as funcionalidades. Bom, a plataforma é o seguinte, é uma outra área, né, da sustentabilidade dos edifícios, que diz respeito aos materiais que constituem essa edificação. Então, a gente vai avaliar o impacto da produção daquele material que vai ser incorporado numa residência nova ou numa reforma, um material que você vai adquirir para fazer uma reforma, para fazer uma ampliação na sua residência, no seu local. A plataforma, ela contém informações de consumo de energia elétrica e de emissão de CO2, que são dois indicadores relacionados aos conceitos de mudanças climáticas, né? Então, se você reduz o consumo de energia e se você reduz a emissão de CO2, você está contribuindo para reduzir, né, as mudanças climáticas e, consequentemente, as suas consequências. Então, você tem lá uma parede de alvenaria, né? Uma parede de blocos, uma parede de tijolos. Da onde vem, né, o material do cimento, do bloco? Então, tudo isso é extraído. Então, existe um processo de extração dessa matéria-prima, de transporte dessa matéria-prima até a fábrica e de fabricação desse material que consome água, consome energia, emite CO2, gera resíduos. Então, nessa plataforma, entendam ela como um grande banco de dados, onde os fabricantes vão começar a colocar nela as informações específicas, vamos poder ser chamada pegada ambiental, né, do impacto que aquela produção daquele insumo, daquele material de construção causa no meio. Hoje a plataforma ela tem dados genéricos, então ela tem dados, faixas de consumo de energia, faixas de emissão de CO2 para diversos materiais de construção civil, que são representativos, né, do Brasil. Então, a gente tem uma faixa de consumo de energia genérica do cimento brasileiro. Amanhã vai ter um fabricante de cimento que vai colocar os seus dados específicos lá dentro, de um outro fabricante, de um outro fabricante. Então, o usuário da plataforma ele vai ter tanto a faixa brasileira de consumo de energia e de emissão de CO2, quanto de alguns fabricantes específicos que vão poder colocar os seus números lá. Com isso, a gente desencadeia, né, que os diversos fabricantes de materiais de construção
comecem a colocar suas informações nessa plataforma, e isso vai gerar uma competição saudável para que eles tenham o seu processo de produção cada vez menos emissão de gases de efeito estufa, consumo de energia. Hoje a plataforma está restrita a esses indicadores, mas ela vai ser ampliada para outros materiais de construção que ainda não estão lá, outros fabricantes vão colocar suas informações, e a gente também vai começar a olhar a geração de resíduos, o consumo de água e o uso de recursos não renováveis, que também são indicadores importantes de um processo de fabricação de material. Parece complexo, né? Mas não é não. Dá uma olhadinha lá e é como o Hudson falou. É uma educação ambiental. A gente tem que começar a pensar nesse sentido em tudo que a gente vai fazer na vida. Eu vou comprar um cimento, eu vou comprar uma tinta, eu vou comprar um vidro, eu vou comprar areia. Qual é a procedência desse material? E só para eu encerrar essa fala, porque é importante também a gente dizer, porque nós não estamos lá tentando ser totalmente verdes. Antes de sermos verdes, a gente precisa ter desempenho, que na reportagem a menina falou das normas brasileiras, né? Então, a gente só vai comprar um tijolo ecológico, vamos chamar assim, se esse tijolo pode ser um componente de uma parede resistente, que é resistente à água, que é estanque, que eu posso colocar uma esquadria nela e ela vai permanecer. Então, para eu ser sustentável, eu tenho que ter um desempenho. E aí a gente tem que lembrar que existe o Programa Setorial da Qualidade, do PBQPH, que é uma outra plataforma onde todos os fabricantes que estão em conformidade, então, antes de eu ser sustentável, eu tenho que estar em conformidade às normas técnicas. Então, lá tem a lista pública para o Brasil inteiro de todos os fabricantes de material de construção que fornecem produtos que cumprem o seu desempenho. E aí, depois, nós vamos lá para o SIDAC, ver quem tem a pegada mais leve. Aproveitando a resposta da Clarice, Douglas, queria direcionar a próxima pergunta para você, com um ponto importante que é em relação aos custos, né? Para a gente, a pessoa que pensa em ter uma casa, né, uma construção sustentável, é um custo mais elevado, é caro? Essa pergunta que vale 1 milhão, não sei de que moeda, vale 1 milhão, realmente, né? Eu acho que a Clarissa colocou numa linguagem de atendimento técnico algo que a gente tem que ter de atendimento social. É os estágios que a gente quer alcançar como sociedade, né? Então, você tem o estágio da padronização, padroniza alguns procedimentos, a sociedade passa a entender que aquilo é bom, depois ela passa para o estágio 2, que é a busca daquilo, depois estágio 3, que é a implementação. E qualquer estágio a gente tem custo. E qual é que é o custo, como é que você define o custo de uma obra? Tem muito a ver com a produtividade, né? Alguns sistemas, eu não costumo usar esse nome, que eles falam sistemas ecológicos, né? Eu falo sistemas com pouca emissão ou com baixa absorção de energia e água, né? São esses materiais, atendendo às resistências que a gente quer, ele vai demandar, eu digo assim, um cuidado a mais na sua execução, né? Para que ele garanta todos aqueles benefícios que ele diz ter, né? Enquanto que a competitividade numa indústria padronizada, ela, além de ter uma produtividade alta, significa um custo menor, né? Mas eu falo, se pegar a construção que está padronizada e fizer igual ao ecológico, acho que vai dar o mesmo preço, né? Porque nós estamos comparando processos distintos, né? Enquanto um já tem uma velocidade, conhecimento, o outro tem um pouco de desconhecimento, uma velocidade menor. Não chega a ser custos, eu acho que a Clarice, para lembrar bem, ela falou, nós não somos verdes. Na construção civil, a primeira pegada que foi comunicada, nós vamos ser verdes, né? E nesse verde aí embutiu muita coisa não muito verde, né? Nem vamos comentar sobre isso, mas o verde aí, ele sempre teve esse paradigma de custar mais. Eu vou fazer verde por quê? Porque se agregava um valor naquele prédio, que às vezes não era verdadeiro, para falar, verde é mais caro, porque era objeto, vamos dizer, de venda. Agora, vamos trazer para o nível
do nosso comum, que não seja uma indústria da construção civil, que seja ali uma construção, acho que o Adson pode falar aí, gerida por engenheiros, né, pela pessoa física, né, onde ele vai ter o discernimento de ter que o custo a mais vai ser compensado por algumas coisas. Olha, você vai gastar menos energia, você não vai precisar ficar com a luz acesa, você não vai precisar com o teu ventilador ligado. Então, você vai trabalhar, eu falo assim, com uma equiparação de custo, né, pelo benefício gerado, que talvez equipare-se ao custo por algum motivo mais cuidadoso. Então, a manipular corretamente esses materiais, né? Olha, como é que nós vamos guardar, como é que nós vamos instalar. Muitas vezes a mão de obra fala, mas eu vou cobrar mais porque eu vou ter que ter todo esse cuidado. Mas quem estiver executando, é isso que eu tenho visto na minha experiência, tanto na construção, vamos dizer, comum, aí, como na industrializada, né? Quando a gente pega a construção industrializada, então, né? Quando você agrega não só mais mão de obra, mas maquinário, deslocamento, né? Você faz... quando você industrializa, você faz as peças na fábrica e leva para o canteiro, né? Então, você tem canteiro mais enxuto, mais limpo e tal, e uma produção centralizada. Isso é legal, evita deslocamento. Eu acho que na pegada aí do SIDAC deve ter essas coisas. Acho que eu li lá, deslocamento, eu já andei vendo a fichinha lá de preenchimento, né? Porque eu fui ver se tem EDP do produto, legal, quer dizer, traz a esses conceitos. Mas falando em custo, e pelo público que está perguntando, vai ter um custo diferenciado, mas o benefício da economia propiciada por esse sistema compensa. Eu sempre falo, sustentabilidade sempre vai compensar, né? Eu não quero pagar agora, mas eu pago por ondas de calor, eu pago por enchente, né? Então, eu falo assim, se a sociedade tiver consciência que esse custo ele é necessário e que traz um benefício em amenizar, você colocou bem, né? Nós temos que pensar assim, de uma forma holística, né? Eu não posso pensar no meu quintal, eu tenho que pensar que eu estou num grande quintal, e neste grande quintal é que nós estamos sofrendo as consequências do que nós estamos fazendo. Então, ter essa ideia aí que um pouco mais que custe agora, vai ser muito mais barato, né? No futuro. Vamos registrar mais algumas participações de jovens aqui na nossa Arena Repense, registrando aqui a participação da Gabriela Quintanilha. Ela fala o seguinte, esse assunto é muito interessante. Aqui também a Laís falando que no bairro dela tem muitas árvores, é um bairro bem arborizado. A Carol Fantinelli falando que o assunto é bem interessante. O Israel falando que vale a pena falar sobre isso. Temos um comentário aqui também da Yasmin, que ela fala o seguinte, a conscientização dos jovens é essencial. E sobre isso, Adson, você já falou que é muito importante, né, ter essa conscientização dos jovens. E a gente tem aqui muitas participações, né, eles interagindo bastante, conversando entre eles, mandando perguntas também, falando das experiências dele, esse interesse dos jovens por assuntos ligados à natureza, assuntos ligados ao meio ambiente, vem aumentando? Sim, ele até vem aumentando, assim, muito pouco, mas vem aumentando, sim. O jovem, querendo ou não, ele está vendo que a sustentabilidade é um assunto que não tem como fugir. Fazer o hoje preservando o amanhã, né? Essa seria uma tradução, como se diz, atualizada de sustentabilidade. Então, se o jovem está notando que se ele não fizer essa mudança hoje, se ele não tiver este pensamento hoje, ele mesmo irá sofrer daqui a 20, 30 anos, às vezes seus filhos, seus netos. Então, ele acaba que alguns, né, já estão desenvolvendo este pensamento, sim. O que é importante, né, e que poderia ser melhor. Isso nós poderíamos ter aí questões a serem como cursos, vamos supor, em escolas, que dessem uma importância bem maior nessa questão e que, infelizmente, ainda é escasso ainda
essa importância. Mas nós já temos, sim, alguns jovens que já estão tendo esta visão, né, futurística. A Arena Repense, uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da DEMAP, by Renapse, EduJob, Maternidade Doutora Adalberto Pereira, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. A Arena Repense que vai para um rápido intervalo, já a gente está de volta. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Prudência e vigilância. Vigiai, sede prudentes. Jesus. Meus amigos, tende paz. Sublime é a fé, alentadora é a esperança, renovador é o trabalho, indispensável é a perseverança, realizador é o entusiasmo, gloriosa é a intrepidez, fortalecedora é a fraternidade, santificante é o amor. Mas a fé sem prudência é fanatismo. A esperança sem prudência é desvario. O trabalho imprudente é destruidor. Sem prudência, a perseverança é obstinação cega. O entusiasmo é exaltação vaidosa. A intrepidez é simples temerosidade. A fraternidade é inconsistente. O amor é casa desamparada, exposta aos ventos, sem segurança e sem arrimo. Guardai, pois, a prudência como alicerce de vossos empreendimentos felizes. E como a base da prudência é a vigilância, não vos esqueçais de que a prudência é uma pedra que tem muitas falsas imitações: medo, desconfiança, covardia, ócio, hipocrisia, vícios do coração. Sede prudentes, vigiai. Vigiai vossa fé, para que não seja dogmática, vossa esperança, para que não seja presunçosa, vosso trabalho, para que não seja mal conduzido, vossa perseverança, para que não seja a insensata cristalização do orgulho, vosso entusiasmo, para que se não torne intolerante e excessivo, vossa intrepidez, para que se não faça desastrada, vosso amor, para que se não transforme em egoísmo e em cegueira. Sem prudência, vigilante e justa, todo bem é inseguro e transitório, ou simples aparência refulgente, sem valor real. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. A Arena Repense já está de volta para registrar agora também mais participações na nossa live, youtube.com/SagresTV. Participação aqui do Pedro Henrique falando um assunto que faz eu realmente pensar sobre o porquê minha cidade é tão quente, pois aqui noto uma falta de árvores e plantas, atualmente está muito quente. Tem também o Felipe Alves falando que em Brasília é bom porque tem bastante arborização. Um abraço para você, Felipe, ligadinho da gente direto de Brasília. Matheus Silva está falando que vai plantar uma árvore em casa. Faça isso, viu, Matheus? Eu, quando era criança, eu plantei uma árvore lá no quintal de casa, depois a gente se mudou, mas sempre que eu passo, eu olho para ela e falo, a árvore que eu plantei foi um pé de abacate, viu, Paloma? Que bacana, Jéssica. Tem mais participações? Pode ficar à vontade. Tem sim, vamos lá. O Pedro Henrique aqui falou também que ele nota muita diferença quando ele sai da cidade e vai para o interior. Segundo ele aqui, quando ele vai para o interior, ele percebe que o clima é mais ameno por conta da quantidade de árvores. Temos também aqui a Luza Lopes falando que o tema é muito importante. O Matheus Silva falando que cuidar do ambiente é fundamental e é muito bom ter uma consciência sustentável também. Muitos comentários aqui dos jovens, o João aqui também falando que ele gosta de tratar bem o meio ambiente, além de ajudar a mãe natureza. Ele falou que é muito gratificante também, Jéssica. Isso aí, pessoal, a gente está chegando aqui ao final da nossa live Arena Repense. Já vou partir aqui para as considerações finais dos nossos convidados. Clarissa, acho que é como você disse, viu? O assunto é tão amplo, a gente ficaria aqui 365 dias mesmo, que são tantos temas dentro da engenharia sustentável que a gente poderia abordar aqui, mas já agradeço a sua participação, a disponibilidade de poder conversar com a gente aqui na Arena Repense. Obrigada. Bom, gente, eu queria plantar a sementinha
aí, então, que nosso público aqui são os jovens, né? Todo esforço vale a pena. Toda ação vale a pena. Numa conservação de água, numa consciência, para um pouquinho na hora que vai jogar um resíduo, a capacidade de reciclagem ou não daquele material, renovado no meio, plante uma árvore, né? Crie. A sua casa pode ela não ser uma casa sustentável, etiquetada, mas você pode criar condições para ela se tornar uma casa mais ventilada, né? Às vezes com cortinas você consegue fazer um sombreamento e não deixar uma radiação solar direta penetrar na sua casa durante a manhã ou durante a tarde. Então, observe, né, o entorno da sua casa, em que momentos que entra ou não entra aquela carga térmica direta, se proteja naquele momento. E aí você vai ter uma casa mais confortável, mais saudável, e você vai estar aí contribuindo para um ambiente construído melhor, e aí a gente começa a trabalhar a sustentabilidade nesse dia a dia. Conto com vocês. Muito obrigada, Clarice. Agradeço também a participação do Douglas Barreto. Douglas, muito obrigada, viu, pela colaboração com a gente aqui na Arena Repense. Eu que agradeço o convite, é muito legal ter esse contato com essa juventude. Eu endosso as palavras aí, todo o esforço em prol da sustentabilidade é válido. Eu alerto, não é esforço não, é a nossa sobrevivência que está em risco, né? A gente fala, nós temos milhares de anos de existência, o Homo sapiens, né? Mas nós não sei se nós vamos conseguir ter milhares à frente se a gente não agir agora. Então, todo ato que se faça de economia de energia, um olhar diferenciado para a sua cidade, o próprio fato de vocês estarem sentindo diferenças no clima, isso é muito importante, é um alerta, né? Toda vez que a gente sente uma diferença é que algo está acontecendo e nós podemos participar como cidadão na nossa cidade, com ideias, uma participação política de fato, acho que isso é importante, né? A cidade, a polis, ela não cresce à toa, ela tem aí uma organização política que muitas vezes não incentiva ações de sustentabilidade. Então, você jovem é que tem, né, essa oportunidade dessa intervenção, dessa escolha, onde melhore as condições da sua cidade, né? O ato individual vale sim, mas o coletivo é aquele que surte um efeito maior em toda a sociedade. Então, jovens, vamos em frente aí, contamos com vocês. É isso aí. Agradeço também a participação do Adson Blandim. Adson, muito obrigada. Até uma próxima. Até a próxima. E, como se diz, gostaria de deixar também para os jovens, que eu falo que o jovem hoje em dia ele é muito curioso, o que é excelente. Então, busque também sobre propostas, o que pode fazer para melhorar o seu entorno, leve essas ideias para as escolas, para os seus amigos, busque mais informações sobre o assunto, que, como se diz, pensando no nosso amanhã que estaremos fazendo hoje, né? Isso mesmo. Muito obrigado mesmo e fica aí um grande abraço para todos. Agradeço também a participação, né, dos alunos da Renapse ligados aqui na nossa live, a Júlia Viana, todo mundo tem que se conscientizar. Também está aqui a Ana Júlia, obrigada pela live, foi uma apresentação de conteúdo esclarecedora e que nos faz refletir sobre as nossas atitudes e escolhas. Também o Gui, live muito boa com assuntos muito interessantes, pena que acabou. A Ana Júlia também está pedindo mais lives como essa, são muitas as participações aqui, Paloma, realmente não dá tempo de registrar todas, mas agradeço a todos os jovens que estiveram aqui com a gente na nossa live. Semana que vem tem mais e a gente vai estar aqui. Paloma, muito obrigada e até lá. É isso aí, Jéssica, por nada. Muitos emojis aqui também, coração. Os jovens gostaram bastante da live e é claro que eu agradeço muito a participação de cada um. Até semana que vem. A Arena Repense, com a produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da DEMAR, By Renapse, EduJob, Maternidade, Doutora Adalberto Pereira, Associação Palma Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. Sistema Sagres apresentou Repense Clima. Apoio Fundação Procerrado. E assim